Sabe aquele frio na barriga na hora de falar ou orar na frente de todo mundo? Pois é, muitos de nós sentimos isso. Mas e se esse medo for, na verdade, uma oportunidade espiritual? A ideia aqui é bem simples. Esse nervosismo todo geralmente aparece quando o nosso foco está na nossa própria performance. A gente vai descobrir como virar essa chave, tirar os olhos de nós mesmos e colocar na glória de Deus. Ok, vamos lá. De onde é que vem esse medo todo? Quase sempre ele nasce daquela preocupação com o que os outros vão pensar. Será que eu vou falar bonito o suficiente? Será que eu vou encontrar as palavras certas? É essa pressão de ter que fazer uma apresentação impecável que acaba paralisando a gente. Mas a raiz do problema, na verdade, é um foco que está no lugar errado. E é aqui que a gente chega no ponto principal. O problema todo se baseia em duas ideias erradas que a gente assume. A primeira é o medo do julgamento, de olhar para a congregação e enxergar um tribunal. E a segunda é essa busca por uma performance perfeita, como se o valor do que a gente faz dependesse da nossa habilidade. Então, bora desconstruir um pouco isso. Agora, o que é realmente incrível é a mudança de perspectiva que a Bíblia nos dá, especialmente com o que o apóstolo Paulo ensina lá em 2 Coríntios. Deus não escolhe os que já são supercapacitados. Ele capacita aqueles que ele escolhe. O poder dele, como a gente lê ali, se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Ou seja, o que faz a diferença não é uma fala perfeita, sem nenhum erro, mas sim a ação do Espírito Santo através de nós. Então, a solução começa com uma coisa fundamental: reorientar o foco. É uma mudança de mentalidade que faz toda a diferença para superar esse medo. A gente precisa parar de olhar para a nossa própria capacidade e adotar uma perspectiva totalmente centrada em Deus. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Quando o foco está no ser humano, a gente vê a plateia como um juiz. A fala vira uma performance que tem que ser perfeita e tudo parece depender da nossa eloquência. Agora, quando o foco é divino, a igreja se torna um corpo que nos apoia, a fala vira um ato de serviço e a nossa confiança está toda no Espírito. Orar em público, no fim das contas, não é um espetáculo, é um ato de servir. Ok, a gente já ajustou a mentalidade, o foco, agora vamos para as ferramentas práticas. Para evitar aquele famoso branco que dá na hora, ter uma estrutura lógica na cabeça pode ser a nossa melhor amiga. Vamos ver um método bem simples para organizar os pensamentos, que a gente pode chamar de estrutura do tripé. E essa estrutura é super simples, mas funciona que é uma beleza. Primeiro, a adoração. Comece reconhecendo quem Deus é, as qualidades dele. Segundo, petição. Apresente o assunto principal, o seu pedido, de forma bem direta e objetiva. E terceiro, gratidão. Termine agradecendo, focando na fidelidade de Deus. E olha, ter um roteirinho mental ou até umas anotações no papel não é falta de fé, viu? Pelo contrário, isso mostra zelo e organização no serviço ao Senhor. Claro, ninguém vira um especialista do dia para a noite, né? A confiança é que nem um músculo. Precisa de exercício para crescer. Por isso, o segredo é a progressão gradual. Não adianta se jogar logo de cara em uma situação de alta pressão. Vamos dar uma olhada em como funciona essa escada da prática. O caminho aqui é bem claro e super tranquilo de seguir. O primeiro degrau é no secreto. Comece orando em voz alta quando estiver só, para se acostumar com o som da sua própria voz. Depois, avance para os pequenos grupos, assumindo a responsabilidade de orar ali. E por fim, no culto público, comece com algo mais simples como ler um texto bíblico ou fazer uma oração mais curta. Cada passo vai construindo a base para o próximo. E não é só a mente que a gente precisa gerenciar. O corpo também reage. A tal da respiração diafragmática, aquela que a gente respira fundo usando a barriga, sabe? Ela oxigena o cérebro e já dá uma boa acalmada nos batimentos do coração. As pausas também são suas aliadas. Fazer uma pausa deliberada transmite calma e te dá tempo para organizar as ideias. E por último, o contato visual. Procure rostos amigos na congregação. Isso humaniza a situação e transforma o medo em conexão. Bom, estamos chegando ao fim e o ponto mais importante de tudo é este. O nosso objetivo final não é a perfeição humana. O foco precisa mudar do ato de falar para a intenção do coração por trás da fala. O alvo de verdade não é ser perfeito, mas sim ser fiel. O serviço que a gente presta é como um sacrifício vivo, uma oferta a Deus. A verdadeira medida do sucesso não está numa performance impecável sem erros, mas na nossa fidelidade ao chamado, na nossa disponibilidade para servir, mesmo em meio à fraqueza. E para a gente fechar com chave de ouro, tem essa promessa poderosa de 1 Tessalonicenses. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Pensa nisso. Aquele que te chama é o mesmo que te capacita. A responsabilidade final não é nossa, mas dele. Que essa verdade traga muita paz e confiança para cada palavra que a gente disser em serviço a ele.